Boa tarde, meu primeiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim, meus amores. Olha, hoje, dia 16 de novembro de 2020, crianças. Lembrando que novembro é o mês 11 e hoje é segunda-feira. Nosso segundo dia da semana, né? É o segundo dia da semana, mas é o nosso primeiro dia, né, de aula. Começa na segunda-feira. Então, meus amores, hoje nós iremos falar. Estamos já assim na penúltima, praticamente, bloco da apostila, assim. Já estamos assim. Amanhã acho que nós finalizamos a nossa apostila, certo? Então, nós estamos falando sobre os animais o quê? Que já foram extintos, animais do passado, animais que já existiram. Quando se diz que eles foram extintos, quer dizer que esses animais não existem mais, né? Não tem nenhuma espécie viva desses animais, né? Tem o que tem? Tem fósseis, né? Tem vestígios de que eles existiram, tem os fósseis que comprovam a existência desses animais, mas animais mesmo vivos não existe nenhum, certo? Então, por isso, todos os animais que dizem que eles foram extintos é porque eles não existem mais, ok? Então, vamos lá, meus amores. Pega a sua apostila ângulo 3, vamos lá? A tia vai falar a página, ok? Página 230. Esse aqui é um texto informativo e a nossa aula hoje é de língua portuguesa, ok? O texto é Animais Extintos. Então, vamos lá fazer a leitura com a tia Val. Página 230. 0 unidade, 3 dezenas e 2 centenas. Então, vamos lá. Os estudiosos não conseguiram uma resposta segura sobre as causas da extinção de muitos animais que viveram milhares de anos atrás. Ouça como pode ter ocorrido a extinção dos dinossauros. De olho no texto. Vamos acompanhar a leitura? Quando se diz a extinção dos dinossauros, dizem, né, que os dinossauros eles foram extintos devido a uma queda de um asteroide, né, que caiu na Terra, né, e afetou todo o clima da Terra. E aí pegou o quê? Foi provocando queimadas, fogo, foi se acabando com as plantas, os animais que eram herbívoros se alimentavam de plantas, né, de vegetais, eles morriam do quê? De fome. Aqueles uns que eram carnívoros, né, foram perdendo o quê? O seu alimento, porque foram também morrendo os animais, e assim foi causando o quê? A extinção desses animais, dizem-se, né? Então vamos lá? Começando a leitura na bolinha amarela, que é o título do texto. Já de início, vamos pegar aqui. Eu vou pegar uma caneta preta, mas vocês vão utilizar o lápis de escrever. Hoje nós não iremos utilizar o lápis colorido, vamos utilizar nesse texto o lápis de escrever, certo? Então vamos lá. A maior extinção da história da Terra. Vamos circular o título do texto. Esse texto é informativo. A maior extinção da história da Terra. Então, vamos lá? Olha só, o título do texto. Faça um círculo com um lápis de escrever. Então, vamos começar. Você talvez já tenha ouvido falar que os dinossauros, que por milhares de anos reinaram sobre a Terra, foram extintos provavelmente por causa do choque de um asteroide com a Terra. Isso aconteceu há cerca de 65 milhões de anos. E aqui está mostrando a queda destes asteroides, né? Isso provocou a extinção de muitas espécies de animais, não só os dinossauros, outros tipos de animais que existiam naquela época. Virando a página. Mas você sabia que, bem antes disso, por volta de 250 milhões de anos atrás, ocorreu uma outra grande extinção, que também foi provocada pela queda de um corpo celeste na Terra. Corpo celeste é qualquer objeto que existia fora do planeta da Terra. E aí é que aconteceu esse choque. Tente imaginar a cena. Um grande cometa ou um asteroide se chocando, né? Entre 6 e 12 quilômetros de comprimento, se chocando, blast, batendo com a Terra. Vai acontecer o quê? Uma explosão, né? Então,
Mas não pense que esse corpo celeste só exterminou os bichos e as plantas que estavam debaixo dele. Devido à queda do cometa ou do asteroide, as atividades dos vulcões aumentou. O nível de oxigênio nos oceanos foi modificado, o clima se alterou bastante e foram esses eventos que provocaram a morte de muitos seres vivos que habitavam na Terra. Para você ter uma ideia, saiba que 90% das espécies marinhas, o que são marinhas? São espécies de animais, né, de todos os seres vivos que vivem no mar, né, embaixo da água. E 70% das espécies de vertebrados. Vertebrados são animais que têm ossos, ok? E são terrestres, né? Esses aqui que estão falando vertebrados terrestres, né? Eles, o que são vertebrados? Animais que têm ossos e que andam sobre o solo, tá? Terrestre fala que é da terra, tá? Que existiam na época simplesmente desapareceram. Os dinossauros só passaram a existir na Terra depois dessa extinção em massa. As rochas que os cientistas analisaram foram encontradas em 3 países, no Japão, na China e na Hungria. Então, vamos fazer um círculo também nessa informação, que é importantíssima, né? Saber, né, quais foram os países, né, que os cientistas analisaram as rochas. Foram no Japão, na China e na Hungria, ó. Então, vamos fazer o quê? No último parágrafo. Mas ninguém sabe dizer onde deve ter caído o cometa ou o asteroide há 250 milhões de anos, pois naquela época só existia um enorme continente na Terra conhecido como Pangeia. Certo? Então vamos lá? Olha como fica. Agora, o que nós iremos fazer? Então, vocês entenderam que os animais, os dinossauros ou outros foram extintos por causa desse atrito que teve, né, entre os meteoros, né? Ou seja, um cometa ou um asteroide que veio a milhões e milhões de quilômetros por hora e impactou com a Terra. Então, deu o quê? Aquela explosão, aquele choque. Aí houve muitas, como se diz, acontecimentos, e aí foram extintos esses animais, né? Tanto antes da existência dos dinossauros, como, né, bem antes e como na época dos dinossauros, certo? Então, lembrando, ó, corpo celeste é qualquer objeto que existe fora do planeta da Terra. Cometa é uma bola de poeira, gente, gelo e rocha que orbita lá no Sol. E aí ele vem com aquela força total, né? Asteroide é um corpo de rocha que orbita o Sol. Né? O asteroide é tipo uma pedra, né? Assim, tipo um corpo que contém uma rocha. E o vertebrado, ele é um grupo de seres vivos que tem como característica principal a presença da coluna vertebral, que são formados pelas vértebras aqui, ó. Então, são os animais que têm o quê? Os ossos, né? E nós somos animais, o quê? Vertebrados. E os invertebrados são animais que não têm ossos, certo? Então, vamos enumerar os parágrafos desse texto. Vamos voltar na página 230. Lembrando que os parágrafos é o recuo que existe no início da frase que começa o texto e cada parágrafo tem o seu recuo, certo? Em cada das partes que você vai fazer os parágrafos. Então, começando, número 1. Você talvez já tenha ouvido falar que os dinossauros, que por milhares de anos reinaram sobre a Terra. Então, é o primeiro parágrafo. Você vai fazer isso? Então, na página 230, olha só tem esse espaço aqui, ó, só tem esse recuo. Então, esse é o primeiro parágrafo, certo? Dá uma olhada. Virando a página 231. Mas você sabia que bem antes disso, por volta de 250 milhões de anos atrás, ocorreu uma grande extinção? Então, é o segundo parágrafo, começa em mas. Ok? Terceiro parágrafo. Tente imaginar a cena, um grande cometa ou asteroide, para você ver que tem um espaço, um dedinho ou 2 dedinhos quando você vai escrever. Mas não pense que esse corpo celeste só exterminou os bichos e plantas. Então, é o quarto parágrafo. E vamos observando, ó.
Olha que parágrafo enorme. Para você ter uma ideia, saiba que 90% das espécies marinhas é o 5º parágrafo. As rochas que os cientistas analisaram foram encontradas em 3 países, Japão, China e Hungria. É o 6º e último parágrafo desse texto. Então, vamos ver como que está. Ó, primeiro parágrafo na página 230, ó. Só tem o primeiro parágrafo aqui, ó, para você ver que não tem... Ah, não, perdão, eu errei aqui. Não, eu não observei, gente, perdão. Ó, número 2, isso acontece há cerca de 65 milhões de anos. Ó, o terceiro parágrafo. Mas você sabia que bem antes disso, por volta de 250 milhões de anos atrás, ocorreu uma grande extinção? A tia errou aqui, gente, perdão. Quarto parágrafo, tente imaginar a cena. Quinto parágrafo, mas não pense que esse corpo celeste só exterminou os bichos e plantas. Sexto parágrafo, para você ter uma ideia. E sétimo parágrafo, que é o último, né? Vou até arriscar aqui e vou pôr aqui, ó. Sétimo parágrafo. As rochas que os cientistas analisaram foram encontradas em 3 países, Japão, China e Hungria. Então, vamos lá. Vamos fazer a correção aqui do meu erro, ó. Você talvez já, ó, tem um recuo aqui. Primeiro parágrafo, a tia não tinha visto aqui, ó. Isso aconteceu há cerca de 65 milhões, segundo. A tia é uma linha, muito bem. Terceiro, mas você sabia que bem antes disso? Quarto, tente imaginar a cena. Quinto, mas não pense que esse corpo celeste só exterminou. Então, vamos descendo. Sexto, para você ter uma ideia. E sétimo, as rochas que os cientistas analisaram foram. Então, é o sétimo e último parágrafo. Então, vocês irão fazer essa parte dos parágrafos no texto, ok? Então, meus amores, agora nós iremos fazer, virando a página 232, trocar ideias. Então, vamos lá. Eu e vocês, né? E a família de vocês em casa. Número 1. Diga o que você entendeu sobre a extinção dos dinossauros. O que vocês entenderam sobre a extinção do dinossauro? O que aconteceu com o dinossauro? Os dinossauros, eles foram o quê? Extintos, eles desapareceram do planeta, né? 2. De acordo com o texto, o que causou a extinção dos dinossauros? Aconteceu por quê? Porque caiu o quê? Um meteoro e aconteceu, né, que houve uma explosão e desapareceram os seres vivos da Terra, né? 3. Que outras espécies foram extintas antes da existência dos dinossauros? Os animais marinhos e alguns vertebrados terrestres. Animais marinhos são animais que vivem no mar, né? E os vertebrados terrestres são animais que vivem na terra, mas que eles têm o quê? A coluna vertebral. São animais que têm ossos. 4. Em que países foram encontradas rochas do asteroide que caiu na Terra há cerca de 250 milhões de anos atrás? Foram aqui, ó. Tia Vó mandou ainda vocês circularem, ó. Japão, China e Hungria. 5. Ao ouvir a leitura do texto, você diria que o ser humano foi o responsável pelo desaparecimento dos dinossauros? Foram os seres humanos que, como se diz, ajudou para que esse meteoro caísse no planeta? Não, gente. Não foram, certo? Por quê? Porque isso é algo da natureza, do espaço, né? Então, não é. Porque ele é um corpo celeste, então não é o ser humano. Então, vamos para as atividades. 1. Consulte o texto e escreva o nome de 4 elementos da natureza que foram alteradas pela queda do asteroide que caiu na Terra há 250 milhões de anos. Então, vamos lá, ó. Cadê? Onde está? Na página 231. No quarto parágrafo fala assim, ó. Tente imaginar a cena, um grande cometa ou asteroide.
Entre 6 e 12 quilômetros de comprimento, choca-se com a Terra. Mas não pense que esse corpo celeste só exterminou os bichos e plantas que estavam debaixo dele devido à queda do cometa ou asteroide. As atividades dos vulcões aumentou. O nível de oxigênio nos oceanos, o clima alterou bastante e foram esses eventos que provocaram a morte de muitos seres vivos que habitaram a Terra. Então, vamos lá? Então, aí fala assim, ó. Consulte o texto e escreva o nome de 4 elementos da natureza. Então, foram o quê? O oxigênio, né? O clima. O que mais? Os vulcões. O que mais? Cometa, asteroide, né? Então tudo isso. Então vamos lá? Então os elementos da natureza, ó. Vamos lá? Plantas, oxigênio, clima, que mais? E vulcões. Então vamos lá? A avó vai anotar aqui, ó. Plantas, oxigênio, clima e vulcões, porque todos esses que eu acabei de falar são elementos do quê? Da natureza, né? As rochas também, né? São. 2. Há 250 milhões de anos, a formação dos continentes era como conhecemos hoje. Vamos lá? Há 250 milhões de anos, a formação dos continentes era como conhecemos hoje? É uma pergunta. Por quê? Claro que não, gente. Imagina, só existia o quê? Então, não. Por quê? Só existia um continente, né? Só existia um continente. Pangeia. Continente. Muito grande na Terra. Tá bem aqui no finalzinho, no último parágrafo, ó. Conhecido como Pangeia. Tá? Então, essa foi a página 232. Ficou assim, ó. Eu não gosto de escrever aqui, já, porque no trocar ideias, na realidade, já fala a própria palavra, trocar ideias. Trocar ideias é o quê? Uma conversa, né? Ó, dá uma olhada. Ficou dessa forma, meus amores. Ó. Certo? Então, agora, nós iremos para a página 233, tarefa de casa. Tem o número 1, o 2 e o 3. No número 1, eu tenho 3 esqueletos de animais. Então, nós vamos ligar esses esqueletos aos nomes desses esqueletos, desses animais. O primeiro, ele parece o quê? Um elefante. Então, lá dos animais do passado que nós trabalhamos, qual deles parece um elefante? O mastodonte. Então, olha só, eu vou voltar aqui para eu mostrar para vocês, quer ver? Ó, olha para vocês verem aqui, ó. Deixa eu estar com o dedo aqui, ó. Olha como ele se parece com um elefante. É um mastodonte, né? Então, vamos lá?
Então, eu vou pegar aqui, ó, na tarefa de casa e vou ligar esse no mastodonte. Agora, o outro elefante, o outro animal, ele parece o quê? Uma preguiça. Ele parece uma preguiça gigante. Então, eu vou pegar o laranja só para vocês mesmo. Vamos lá. Tia, mas por que você fala que parece uma preguiça gigante? Eu vou mostrar para vocês, quer ver? Ó, dá uma olhada na forma aqui, ó, tô com o dedo, preguiça gigante. Dá uma olhada, né? Como ele está curvado. Aqui, ó, vem a coluna dele, né? E as vértebras. Então, vamos lá? Vamos olhar aqui? Olha aqui para vocês verem onde eu tô com o dedo aqui, ó. Dá uma olhada para vocês verem. Igualzinho. Então, esse aqui é o esqueleto da preguiça gigante. E por último, é o tigre dentes de sabre. Olha o tamanho dos dentes aí, ó. Dá uma olhada nos dentes. Então, vamos voltar aqui. Olha aqui o tigre dentes de sabre, ó. Dá uma olhada. Olha aí na apostila de vocês. Olha os dentes dele. Viram? Então, para finalizar, é o tigre dentes de sabre. Eu vou pegar uma outra cor aqui, só para vocês não misturarem. Então, ficou primeiro o mastodonte, o do meio, a preguiça gigante e o último, tigre dentes de sabre. 2. Todas as espécies dos animais que a tia acabou de mostrar e falar com vocês, eles estão extintas ou eles existem algumas espécies deles? O que vocês acham? Eles já estão extintas, ou seja, não existe nada sobre eles. Né? Assim, não existe nenhuma espécie viva, né? Sim. 3. Eu tenho 3 nomes de animais. Arara, macaco e o lobo. Agora escreva 7 novas palavras usando as sílabas dos nomes desses 3 animais. Por exemplo, arara, ali na apostila pegou o ra, escreveu lara. Macaco, pegou o ma, escreveu mala. Lobo, pegou o lo, escreveu ralo. Então, agora vocês vão pegar, vocês podem escolher o ra, pode escolher o ma, o ca, o co, o lo e o bo. E podem escrever 7 palavras. Por exemplo, eu vou pegar o ra, eu vou escrever rara, eu, Valdirene, professora. Vocês podem escolher o que vocês quiserem. Urá, eu posso escrever rama, rama. Cadê? O K, eu posso escrever cama. O bo, posso escrever boca. O lo, posso escrever bolo, porque não precisa estar no início. Pode estar no meio e no final. O ma ou co, posso escrever coma. O lá, posso escrever só. O lá não, o lo, solo. O bo, posso escrever bola ou bota, tanto faz. E o lo, posso escrever talo. Então, eu escrevi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palavras. Mas eu posso escrever outras palavras. Não é necessário escrever as mesmas que a tia Val colocou. Olha como vai ficar aqui. Viram? Ó. Rara. Ó. Rama. Cama. Que eu peguei as sílabas dessas 3 palavras, ó.
boca, bolo, coma, solo, bota, talo. Mas eu posso escrever, ó. Raridade, ramalhete, camarada. Boca, tá aqui, né? Bolota, comadre, soldado, solado, talo, bota, que mais? Alô, lobo, lontra, lobo já tem, né? Lousa, love, nossa, quantas palavras, né? Madame, mar, cavalo, coelho, né? Bonito, olha, muitas palavras. E utilizando essas 3 sílabas da palavra arara, macaco e lobo, certo? Então, meus amores, essa que foi a nossa aula de hoje de língua portuguesa, das páginas 230 a 233, certo? Espero que vocês tenham compreendido, ok? E que vocês tenham uma boa aula. Qualquer dúvida, a Tia Val está aqui à disposição de vocês, ok? Então, ó, beijos no coração, muito amor e paz para cada um de vocês, certo? E para toda a sua família, que Deus esteja ali cuidando de cada um de vocês. Beijos!